Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Marcos capítulo 1, e eu quero ler a partir do verso 32. Todos acharam? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Depois você continua afinando. Marcos 1, 32. Aliás, vamos ler do 29. Assim que saíram da sinagoga, foram com Iacov, e esse Iacov aqui é Tiago, tá? E Yohanan, João, à casa de Shimon e André, Pedro e André. Agora, a sogra de Shimon, de Pedro, estava deitada com febre e falaram a respeito dela e Yeshua. Então ele se aproximou dela, tomou sua mão e a ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Naquela noite, depois do pôr do sol, levaram a Yeshua todos os doentes e as pessoas mantidas sob o poder de demônios. E toda a cidade se reuniu à porta da casa onde estava Yeshua. Ele curou muitas pessoas que sofriam de várias doenças e expulsou numerosos demônios. Mas não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem eles eram. De madrugada, observe aqui agora, de madrugada, ainda escuro, Yeshua se levantou, saiu sozinho e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Shimon, Pedro, e seus acompanhantes foram procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos os estão procurando. E ele, Yeshua, respondeu: vamos a outro lugar, a outras vilas próximas. Preciso proclamar a mensagem ali também. De fato, este é o motivo pelo qual eu vim. Então percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Só até aí. Uma das coisas que nós precisamos entender é: existem momentos, e isso é real hoje, que nós e a sociedade como um todo vai viver um reset. O que o Eterno está fazendo com o mundo é um grande reset. As pessoas nas empresas, elas não professam as suas fés, tá certo? Não professam as suas fés, porque tem medo, vergonha. Mas isso é tão real hoje, se você pesquisar, principalmente depois da pandemia, todos os grandes impérios de empresa buscam
espiritualidade, buscam consciência espiritual. Pesquisem sobre isso. A pandemia fez com que as pessoas não professassem uma fé, mas fez com que elas buscassem sair do vazio que encontravam. Hoje, isso é real. Algumas empresas têm o seguinte comportamento: para que todos vivam uma unidade, a primeira coisa que fazem, as grandes empresas, as primeiras coisas que fazem é unir todos em uma única experiência. Então, eles pegam, por exemplo, eles pegam uma colher e todo mundo começa trabalhando e 1 minuto olha para uma colher. Ou todos eles cheiram alguma coisa lícita, por exemplo, canela, para que todos comecem o dia do trabalho ou um evento com a mesma experiência. Então todos cheiram canela, então estão todos com a mesma experiência. Isto é a busca da espiritualidade. Isto é a busca de um nível de consciência espiritual que a igreja de Mashiach perdeu na sua essência. E devido à perda da fome e da sede de muitas pessoas cheias de demônios, o Eterno fez um reset. E a palavra diz assim, leia aí comigo o 35. De madrugada, ainda escuro, e Yeshua se levantou, saiu sozinho e foi a um lugar deserto. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Olha aí, ó. De madrugada, ainda escuro, e Yeshua se levantou. Preste atenção numa coisa. Ele tinha passado o dia trabalhando, ele tinha passado o dia, a noite foi cheia de, à tarde, né? Entenda que 6 horas da tarde ele já está escuro em Israel, então a noite começa às 6 horas. A tarde inteira estava cheia de demônios. A tarde inteira estava cheia de pessoas doentes. E ele curou, entrou para casa e agora, de madrugada, provavelmente meia-noite, ele levantou, como diz aí, levantando de madrugada quando ainda estava escuro. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, e talvez essa é uma mensagem que todo mundo deveria ouvir. Há um contraponto aqui. Qual é a realidade que a gente vive? Eventos, emprego, família, filhos, tudo acontecendo, gente endemoniada, vamos falar de Yeshua? Gente endemoniada, ali entrou para casa para dormir e agora ele se depara com todos os eventos, com todo um contexto de vida, mas ele mostra para mim e para você que a hiperrealidade que ele estava vivendo não tirava ele do lugar secreto dele. E muitos foram roubados dos seus lugares secretos. Muitos foram roubados, não foi o apóstolo. Muitos foram roubados do tempo de oração, do tempo de particularidade, do tempo de, fugiu o nome da palavra, do secreto. Muitos foram roubados porque muitas realidades acontecendo, muitas festas acontecendo, muitas mesas acontecendo, muito tudo na família acontecendo, e aí usavam o templo como desculpa para mostrar uma falsa espiritualidade. Eu vou lá, eu tenho 1h30 de culto e já está bom. E Yeshua está dizendo aqui, quando aconteceu, de todo o público, de tudo aquilo que era público, pode ir lá com ele para lá, tudo que é público acabou, agora ele vai sair de madrugada. Aí agora ele vai sair de madrugada. Quando todo o auê público acaba, quando a luz apaga, agora ele aparece. Ele levantando de madrugada. Aí eu quero fazer essa pergunta para nós. As nossas hiperrealidades roubaram da gente a essência. E aí, pum, Deus desliga o disjuntor. Deus dá o reset. Para ver quem é que vai levantar de madrugada e vai orar. E o madrugada aqui, irmãos, não é meia-noite às 6 da manhã. A madrugada aqui é o lugar escuro que muitas pessoas entraram. E culparam o apóstolo, culparam os pastores, culparam o sistema. Então, quando começa a haver uma culpa, o Senhor diz, reset. Começa de novo. Reset é voltar à origem. Começa de novo. E vamos ver quem, de fato, tem alimento para começar de novo. Não, mas a tarde inteira ele ficou expulsando o demônio. Mas de madrugada ele levantou e foi orar. Ele continua dizendo, né? A minha primeira conotação aqui é o que nós fazemos e a hiperrealidade que nós fomos expostos. Os muitos compromissos que fomos expostos. E ele continua. E Yeshua saiu de casa. Se a primeira, levantando de madrugada, fala de prioridade, ele tem uma prioridade, e Yeshua saiu de casa. Ele tem intenção daquilo que ele está fazendo. Ele não, eu acordei aqui do nada, acho que o pai quer falar comigo. Não, eu sou intencional. Eu fiz de propósito. Mas eu estava cansado, a tarde inteira expulsando demônio, curando gente que foi embora.
E aí é a intenção. Eu saio de casa. Aí eu pergunto para você, tantas informações que nós temos, qual é a informação que é intencional para você? Quantas vozes nós temos? Quantas mesas nós fomos convidados a sentar? Qual é a intenção que eu tenho para fazer algo? Ah, ele acordou de madrugada só por acordar? Não, eu acordei porque é minha... Quando é algo repetitivo? Minha rotina acordar de madrugada. Eu não sou levado pela emoção de um evento que não é prioritário no primeiro momento. Eu não sou levado a viver uma falsa prioridade daquilo que eu estou. Eu não estou levado a culpar ou a colocar o peso na vida de um líder, na vida de um irmão. Ah, eu vou lá porque é legal. Não, eu vou lá ou eu estou lá porque é a minha intenção estar lá. É a minha intenção ter comunhão. Percebe? Eu estou falando de prioridade e agora estou falando de intencionalidade. Foram roubadas as prioridades e se tornaram eventos. Foram roubados a intencionalidade e se tornou comum. O apóstolo está lá. A unção está lá. O Shabat está lá. Ah, eu estou triste, os pastores estão lá para eu murmurar. E Deus olha isso e fala, não, isso não é reset. Isso não é começar de novo. Foi observada a prioridade de cada um. E foi observada a intenção de cada um. Ainda continua. E foi, olha, o texto continua. E foi para um lugar deserto. Ah, eu tenho a intenção. Eu tenho prioridade. Eu vou acordar de madrugada. Eu tenho a intenção. Eu vou sair da minha casa. Agora, e foi para um lugar deserto. O que adianta eu ter tudo isso e não ter direção do que eu vou fazer? Yeshua foi para um lugar deserto. Isso fala de direcionamento. Aonde a minha voz, aonde a minha mente vai. Lugar deserto fala de lugar onde eu não ouço vozes. Só tem eu e Deus ali. O lugar deserto não tinha ninguém, era só o Yeshua e o Pai. E aí, observe uma coisa. A minha palavra aqui é a hiperatividade das pessoas. A primeira é hiperrealidade, a segunda é hiperinformação, e aqui é a hiperrealidade, hiperatividade das pessoas. Você viu, amiga? Você ouviu, amiga? Você leu, amiga? Yeshua foi para o deserto onde não tinha voz nenhuma, a não ser o Deus de Israel. Quando eu vou para o deserto e ouço o que o Deus de Israel fala a respeito do fulano, é a palavra de Deus contra qualquer outra cobra. Observe. E Yeshua não foi na casa do Tiago. Yeshua não foi na casa do vizinho, irmão. Ele foi no deserto, onde não tinha nenhuma voz. Lugar onde a gente não ouve voz nenhuma. A gente só ouve a voz do Eterno. E aí, a hiperatividade de tela hoje, a hiperatividade da fofoca, a hiperatividade do que eu penso. Por exemplo, você precisa saber e perguntar assim, ó Eterno, quem é o irmão? E basta. Quem é o fulano? Quem é... Pode ir lá, velho. Quem é o fulano a teu respeito? Quando cada um de vocês se colocaram diante deste altar, deste manto, a nenhum de vocês aqui presente, e a nenhum outro irmão foi pedido o quê? A capivara, como nós falamos aqui no estado de São Paulo, como fala? Foi pedido o histórico da sua vida. Porque não importa o histórico da sua vida, importa o que o Eterno me disse a teu respeito. E ponto. Porque eu vou para o deserto para ouvir uma voz. Eu não vou para o deserto para ouvir a voz do surto coletivo. E ele continua dizendo, e ali orava. Irmãos, ele não foi para o deserto para ficar indagando o Senhor. Ele não foi para o deserto para ficar falando, eu trabalhei a tarde inteira, olha quanta gente, olha isso, olha quanta gente veio endemoniada e foi curado, e agora não tem ninguém aqui comigo. Ele não tinha uma relação, quando está dizendo aqui, e ele foi e ali orava no monte, no deserto. Ele tem uma relação direta com o que Deus quer fazer. Não adianta estar no deserto para ouvir uma voz e ficar indagando o Senhor por essa voz. Sabe o que está acontecendo? Roubaram a prioridade, foram roubados da sua prioridade, foram roubados da sua intencionalidade, foram roubados da sua direcionalidade e foram roubados da sua relação com o Eterno. Pegou? Vou repetir. Prioridade, intencionalidade, direcionalidade e relação pessoal. Quando eu não tenho relação pessoal, o que este fala para mim acerca daquele, eu acredito. Porque eu não tenho uma relação do que Deus fala comigo. E aí, continua ali. Vamos no capítulo, continua no mesmo capítulo, no verso 36, né? Shimon e seus acompanhantes foram procurá-lo. Ou seja, Pedro acordou, era a casa do Pedro. Oxe, cadê o cara?
Cadê Yeshua? Vamos procurar ele. Continua. Perdi aqui. Daí. Quando o encontraram, disseram: todos o estão procurando. Vamos lá. Segura aí que eu vou por parte agora. Preste atenção numa coisa. Quem não é roubado da prioridade, levanta de madrugada e vai orar. Quem não é roubado da sua intencionalidade, sabe que saiu para fazer algo e não para patotinhas. Quem não é roubado da sua direcionalidade, não sai de casa para qualquer lugar. Sai de casa para ir ao deserto, para ouvir uma única voz. Quem não é roubado da sua relação com Deus, vai ser procurado por demandas. Olha, os discípulos levantaram, não encontraram Yeshua e foram atrás. Quando encontraram, falaram o que para ele? Cara, tá todo mundo te procurando. O que ele fala? O que querem? O que Yeshua responde? Yeshua responde: fala para todo mundo que eu tô no deserto orando. Quem poderá vir orar comigo? O que ele responde, mano? Olha o que ele responde. Yeshua estendeu... todos estão procurando. Ele respondeu: vamos a outro lugar, a outras vilas próximas. Preciso proclamar a mensagem ali também. Primeira demanda. A primeira demanda interna. Os discípulos estavam atrás deles. Você não vai responder nada? Você não vai fazer uma nota oficial de alguma coisa? Primeira demanda. Tá todo mundo te procurando, Yeshua. Você saiu e não avisou ninguém. Porque eu não fui roubado da minha prioridade. Você saiu e não avisou ninguém. É porque eu não fui roubado da minha intencionalidade. Você saiu e não avisou ninguém. É porque eu não fui roubado da minha direcionalidade. Eu sei onde eu tenho que vir. Mas você saiu e não avisou ninguém. Você não falou com ninguém. Não deu notícia pra ninguém. É porque eu não fui roubado da minha relação. Todos estão procurando. Primeira demanda interna. Os talmidins, os discípulos estavam procurando Yeshua para perguntar: o que você está fazendo aqui? Tá todo mundo te procurando. Segunda demanda. Parece que não está aqui, mas está aqui. Segunda demanda. Todos daquela região já tinham espalhado para todo mundo que Yeshua estava na casa de Pedro, tinha curado a sogra de Pedro, estava dormindo na sogra de Pedro e já estavam fazendo caravana para que no dia seguinte já estivessem ali para Yeshua curar ele de novo. Primeira demanda. Talmidins, discípulos. Você não vai falar nada? Yeshua ficou em silêncio. Segunda demanda. Tá todo mundo te procurando? Tá todo mundo me procurando. O que vamos fazer? Vamos fazer um evento. Vamos colocar um caixote e eu vou subir, a minha voz vai ficar mais alta. Vamos fazer vamos fazer um novo culto amanhã. Vamos expandir. Não vamos. Nós vamos embora. Nós vamos fechar tudo e vamos para outro lugar. Por quê? Preste atenção, amado. Yeshua nunca condicionou a vida dele por demanda humana nenhuma. A demanda dele está aqui no próximo versículo. Olha, ele respondeu: vamos para outro lugar, outras vilas próximas, preciso proclamar a mensagem ali, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Primeira coisa, eu anotei algumas coisas aqui quando eu estava sendo ministrado por essa palavra. Espiritualidade impessoal faz com que os homens cobrem respostas de todos e de Deus. Mas e aí, o que é isso? Você não vai me responder? Não, por que você não vai me responder? O que está acontecendo na sua vida? Fulano lá agiu desse jeito, você não vai me responder? Não. Porque espiritualidade impessoal faz com que nós cobremos todo mundo e Deus. E no deserto, não se cobra Deus. Agora, frase minha. Espiritualidade relacional. Qual que era o quarto ponto que eu tinha citado? Relação. Ele foi lá para orar, não para outra coisa. Espiritualidade relacional espiritualidade relacional me faz saber e entender que Deus é a resposta. É diferente de Deus me dar resposta. Deus é a resposta. Só vive isso quem tem prioridade, intencionalidade, direcionalidade e relação. O reset que o mundo viveu na pandemia e continua vivendo é isso aqui. O que Yeshua respondeu? Não vamos ficar aqui. Vamos traduzir para a vida profissional? Imagina suas coisas aqui em Campinas, Americana, toda a região aqui metropolitana, tudo dando certo. É lugar de metrópole. Lugar onde todo mundo compra. O que você vende aqui tem cliente. Sabe o que Yeshua fez? Não foi para São Paulo. Não foi para a região metropolitana de São Paulo, onde tem mais potenciais clientes. Foi pro final do estado, onde tem 10 mil pessoas trabalhando. E 9 mil não professam a fé que você professa. Isto é reset.
Por quê? Porque Yeshua não estava preocupado por demanda. Eu quero que você grave isso. Nós não estamos preocupados com demanda. Eu não estou, e eu espero que você não esteja preocupado com demanda. Ah, mas porque aqui dá muito certo. Yeshua não estava preocupado com o que estava sendo construído fisicamente. Por quê? Porque ele era intencional, relacional, direcional e prioritário. E nós? Não vamos olhar para o outro, olha para nós. Sua prioridade foi roubada? Sua intenção foi roubada? Sua direção foi roubada? Sua relação foi roubada? E lá, na hora que todo mundo chega, todos estão procurando você, Yeshua. Que legal. Ó, humano. Uau, vamos fazer um show então. Todo mundo tá me procurando. Sou o cara da cidade. Põe a minha cara no outdoor. Vamos fazer mais eventos. Vamos fazer mais cultos. Vamos começar a criar estratégia humana para 1 gerar 3, 3 gerar 6, 6 gerar 12, 36, sei lá mais aí. Não. Qual foi a resposta dele? Tá todo mundo me procurando? Tá todo mundo esperando que eu dê respostas? Então vamos para outro lugar. Porque quem não tem direcionalidade, intencionalidade, relação e quem não tem prioridade não merece respostas. Porque se eu tenho direção, se eu tenho intenção, se eu tenho relação, intenção, eu ouço uma única voz no deserto. E essa voz é do Rei dos Reis. Assim como eu ouvi o que o Eterno disse a teu respeito. Assim como eu ouvi o que o Eterno disse a teu respeito. Você precisa ouvir o que o Eterno está dizendo a meu respeito. O Eterno, não o vizinho. É isso que Yeshua estava ensinando. Essa mensagem é uma mensagem com muito amor. É uma mensagem para mostrar para você e para mim que Deus está procurando quem vai entender o reset. Se você não entender o reset, você vai continuar na mesma vida de sempre. A mesma vida que não produz nada. Observe isso, querido. Por falta, vou repetir para acabar. O pastor vai fazer aqui o Kiddush. Por falta de cuidarem da prioridade, o Eterno fez um reset em todo mundo. Por falta de cuidarem das suas intencionalidades, o Eterno fez um reset em todo mundo. Por falta de cuidado com a intenção, o Eterno fez um reset. E por causa de cuidado com a relação pessoal, o Eterno fez um reset. O reset fala de voltar à origem. O dedo do Deus vivo baixou o disjuntor. Então foi caindo assim. Pá, pá, pá. Imagina uma cidade acabando a força. Pá, pá, pá. Força humana, não espiritual. Porque tudo o Eterno disse antes. Só que esse dedo no disjuntor, a mão se levantou em 2014, quando disse: amai o que é meu. O que é meu? O relógio de Deus. As festas solenes, as convocatórias solenes, que sentavam à mesa, que diziam estar à mesa, que diziam cultuar, que traziam as suas vidas à mesa, mas eram festas solenes tratadas como relação interpessoal. E relação impessoal. E relação impessoal faz com que eu, humano, cobre respostas de quem está do meu lado e de quem está em cima. E os profetas dizendo, os mensageiros dizendo, até que, bum, o dedo baixou. O dedo baixou o disjuntor. E agora as suas festas, as suas relações nas mesas, me enojam. Até que vocês aprendam prioridade, intencionalidade, direcionalidade e relação. Com o próximo e com ele. Para aí sim, a sua relação espiritual se tornar uma relação que Deus, unicamente, é a resposta. Só que eu quero acabar aqui. Se Deus realmente é a nossa resposta, Ele não precisa responder nada para mim. Senhor, mas por quê? Eu sou a resposta. A minha graça te basta. Ponto. Mas eu perdi ponto. Enquanto o homem não entender isso, ele vai olhar para o lado e vai dizer: quem és tu? Por que você fez isso? Você fez isso? Ah, me falaram que você fez isso. Enquanto os que estão à mesa
Basta a presença. Não tá no script, mas está descendo no script de Deus. O rei de Judá foi afrontado por Senaqueribe. Fechou a cidade. E Senaqueribe dizia, você vai morrer. Senaqueribe fechou todas as entradas. Senaqueribe disse, vocês vão morrer. Senaqueribe atacou as emoções. Atacou a moral. Atacou a ética. O que fez o rei de Judá? Se calou. Completamente. Leia lá. Procura aí onde está Senaqueribe, eu me esqueci agora. Já dou a referência. O espírito de Senaqueribe é um espírito que persegue para anular as promessas que Deus disse. Até que a palavra do profeta foi, vai colocar um anzol no nariz e vai puxar. Então preste atenção. Para que nós não sejamos destruídos emocionalmente, nós temos que ter isso que Yeshua está ensinando aqui. Intenção, prioridade, relação e direção. Para saber aonde a gente vai. Eu acabo aqui, de fato. Pesquisem. Qual é a referência? 2 Crônicas? 2 Crônicas 32. 32, sobre Senaqueribe, leia lá. Ou 2 Reis 18. Ou 2 Reis 18. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai